Então, dando continuidade ao manejo aí, para a gente manejar, né, a pastagem, né, fazer o ajuste de carga, né, animal, a quantidade de animais, a gente tem que levar em conta a questão de demanda, né, que é aquilo que os animais necessitam, e a gente tem que levar em conta também aquilo que a forragem oferece. Então, é com base no que os animais precisam e com base no que a forragem oferece que eu vou conseguir fazer o ajuste e colocar a quantidade de animais ali para consumir aquele alimento. Isso é igual fazer uma festa. Se você faz um churrasco para 10 pessoas e chega a 20, vai faltar alimento. Se você se planeja para fazer um churrasco para 10 pessoas e chega a 5, vai faltar alimento. Então, o correto é planejar seu churrasco ali de acordo com a quantidade de pessoas que vão estar presentes. A mesma coisa é o ajuste de pastagem, de lotação. Então, eu preciso ver quanto de forragem que tem disponível e quanto que os animais vão é, consumir daquilo dali, tá? Aqui a gente tem uma tabela e isso funciona para várias categorias, tá? Para produção de leite, para produção de carne, de raças zebuínas, de raças é, europeias, né? Então aqui tem um exemplo aqui do animal da raça que é mais usada no nosso país, né? Que é o Nelore. Então nós temos aqui uma estimativa de ingestão de matéria seca, tá? De massa seca por Nelores machos castrados em crescimento. Isso é um exemplo para vocês entenderem de onde que a gente faz essas estimativas, tá? Existem essas tabelas para outras categorias também, tá? Então aqui o autor organizou isso daqui da seguinte forma: animais de 200 quilos de peso vivo, 300, 350, 400 e 400 quilos de peso vivo, tá? Aqui o quanto que se estima, que você quer que ganhe por dia? 100 gramas, 500 gramas, 700 gramas por dia, tá? Então, ó, de acordo com o ganho, né, vamos supor que eu quero um ganho de 600 gramas por dia. Então, para animais de 450 quilos, ele vai ter que consumir aproximadamente 11,2 quilos de matéria seca por dia. Tá? Lembra lá, algumas aulas para trás, ainda na parte de nutrição, eu falei o que era matéria seca, né? Então, não vou adentrar nisso daí agora. Então, isso vai variar de acordo com o peso do animal. Isso aqui, ó, então, é uma conta que o animal ele consome em porcentagem. O que que ele fez? Ele apenas transformou para quilos. Né? Se eu só fazer uma continha rápida aqui, eu acho que vai dar mais ou menos 2,7 quilos, 2,5 quilos, esses 450. Tá? Para a gente saber, a gente pegaria aqui, ó. É... Eita, deu branco aqui. 450, que é o peso do animal, ele consome 11,2 quilos. Então, 100% é o total do animal, consome X quilos. Então, isso dá 100 vezes 11,2, 11,2 dividido por 450. Então, isso dá aqui, ó, 2,5% de consumo. Então, em geral, os animais eles consomem percentual do seu peso vivo. Então, o que vai variar aqui, ó, é o nível de exigência. Aí eu quero que ganhe mais peso, ele vai consumir mais matéria seca por dia. Se eu quiser que ele consome, se ele, o ganho for menor, né, quiser um ganho menor por dia, o consumo proporcional ao peso vivo dele também vai ser menor. Então, nesse caso aqui, ó, esse exemplo que o animal consome 2,5% do peso vivo, ou seja, 11,2 quilos de matéria seca é 2,5% do total de peso vivo dele. Então, todas essas contas são feitas em relação ao peso vivo desses animais. Tá? Então, ele só colocou na tabela aqui no artigo para poder facilitar e a gente entender melhor isso. Tá? E aqui, ó, ainda tem essa diferença de acordo com o nível de nutrientes digestíveis totais. Então, o que, que a gente pode tirar disso daqui? Ó? Uma forragem com 65% de NDT, né? NDT é igual a nutrientes digestíveis total. Então, quanto maior o percentual de NDT dentro da forragem, quer dizer que ela tem melhor valor nutricional. Ela tem mais nutrientes à disposição, ela tem maior digestibilidade,
Então, isso vai produzir mais ganho. Tanto que a gente pode ver aqui, para ganhar os mesmos 600 gramas com a forragem de NDT 65%, vai precisar consumir menor quantidade de matéria seca de forragem. Então, conhecer o valor nutricional, a qualidade dessa forragem é importante para que eu possa também fazer o ajuste de lotação. Tá? Então, quanto mais tecnificado é a sua propriedade, quanto maior o nível de conhecimento, de intensividade nela, mais conhecimento você vai aplicar naquilo. Olha a diferença aqui, ó, de 11,2 para 8. Então, nós temos aqui 3,2 quilos de matéria seca, de economia. Ou seja, a cada 3 animais que eu pudesse colocar aqui, eu já praticamente poderia colocar mais um. Enquanto que eu poderia colocar 3 animais, que eu poderia colocar 4, alguma coisa animais. Logo, eu teria um maior ganho por área. Então, são análises para a gente fazer, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o animal ele consome de acordo com o peso dele. Então, quanto mais pesado, maior o consumo de alimento, independente do tipo de ganho de peso que você quer. Tá? Ah, mas por que o ganho de peso aqui só vai até 0,7? Porque com forragem a gente não tem ganhos muito maiores que esse. Posso ter um ou outro caso. Agora, para ter ganhos de peso diários maiores do que esses, eu teria que ter aí uma suplementação. Ou seja, adicionar ração aí eu consigo. 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, e aí, né, níveis de confinamento, tá? Então, vamos supor assim que você quer montar a sua área de pastagem, só que você já tem os animais, né? Você quero saber fazer que tamanho real que eu preciso para saber se eu preciso vender meus animais, eu preciso comprar mais, enfim, tá? Então, a sua necessidade diária de pasto, diária ela vai levar em conta o consumo total da categoria. Então, a categoria é isso daqui, ó, né? Nelores machos em crescimento, tá? Essa é a categoria. Pode ser vaca de leite, pode ser bezerro, enfim, tá? Então, quanto que ela vai consumir de forragem, quilos de matéria seca por dia, tá? Vezes 10.000, que é o tamanho de 1 hectare, tá? A forragem disponível em quilos de matéria seca, vezes o número de UA, tá? Então, vamos pensar numa situação aqui, né, no exemplo aqui, coloca você que tem animais aqui, ó, de peso vivo de 200 quilos, tá? E que o consumo de matéria seca dessa categoria é de 1.020 quilos por dia. Tá? Como que ele chegou a esse valor aqui? Foi lá na tabelinha, e eu não sei qual foi a referência que ele usou aqui, deixa eu olhar aqui no artigo, só um minuto. Deixa eu olhar aqui pelo celular. Ele usou de NDT de 65% para ganho de peso de 0,6 dias. Então, acho que vai dar 5,1. Então, ele multiplicou, tá? Para saber ali a quantidade que ele queria. E aí usou unidade animal. Vocês lembram que unidade animal é diferente de animal, tá? Então, ó, animal é igual a unidade... A unidade animal vai ficar estranho. Então, quando eu coloco cabeça, cabeça animal é igual a uma unidade. Então, no caso aqui, uma cabeça animal de 200 quilos. Ou eu posso transformar isso para unidade animal. Uma unidade animal sempre vai ser igual a 450 quilos. Tá? Então, quantas unidades animal equivale uma cabeça animal com 200 quilos? Então, 200 é igual a x, o A, 450 equivale a uma o A. Então, 200 dividido por 450 dá 200 dividido por 450. Então, isso dá igual a 0,44 unidade animal. Isso daqui, ó, e isso daqui é a mesma coisa.
só está representado por unidades de medida diferente. Tá? Então, quando ele, nesse tópico aqui, quando coloca 89 UA, quer dizer que são 89 unidades de 450 quilos. Ou vai dar mais ou menos aí uns 200 animais de 200 quilos. Tá? É a mesma coisa. Eu estou trabalhando com peso vivo, que é carga. Tá? Sempre que a gente faz ajuste de notação, a gente trabalha com peso vivo, que é carga animal. Tá? E unidade animal é melhor aceita até para você comparar. Em vez de você chegar e falar, olha, na propriedade eu tenho 10 animais. Tá, mas eu posso ter um animal de 200, outro de 300, outro de 400. Agora, se eu falar que eu tenho tantos quilos de animais, aí eu tô tendo um tamanho exato do meu rebanho. E aí eu consigo estimar quanto que aquele rebanho consome, quanto que aquilo vai me dar de carne e assim por diante. Tá? Enfim, dando continuidade, então nós temos aqui o exemplo, né? O consumo da categoria vezes o hectare, dividido pela forragem disponível, vezes o número de unidades animal. Então, no exemplo que ele lista aqui, ó, que o consumo de massa seca por essa categoria por dia, dessas 89 UA, é de 1.220 quilos. Tá? E a forragem disponível, depois eu vou explicar como que a gente calcula isso, mas a forragem disponível para que esses animais consumirem é de 756 quilos por hectare, né? Vezes as 89 unidades ali de lotação, tá? O número de UA que se tem. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, 1.020 vezes 10 mil, que dá 10 milhões e 200 mil, dividido por 67.284. Então, isso daqui, ó, é a necessidade diária de pasto, né, diária que eu preciso por dia, de metro quadrado, para poder alimentar essas 89 UAs. Então, se eles vão ficar nessa área aqui hoje, amanhã tem que ter uma outra área equivalente, depois de amanhã também, para poder alimentar esses animais. Então, isso aqui, ó, é o que esse rebanho de 89 UA vai requerer por dia de área, com uma pastagem que tem 756 quilos de matéria seca disponível por dia. Com base nessa informação, a gente chega no tamanho total da área. Então, esse tamanho total vai ser a necessidade de área de pasto, que é o que a gente acabou de calcular aqui, vezes o número de unidade animal e duração do ciclo de pastejo, tá? Dividido por 10 mil, que é o tamanho da área, tá? Que é de 1 hectare. Então, nós temos aqui, calculando isso, uma área equivalente a 76 hectares. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou precisar de 76 hectares para poder alimentar aquelas 89 unidades animais durante um período de pastejo de 56 dias. Então, a cada 56 dias, isso aqui é feito esse cálculo para um pastejo rotacionado, mas eu posso, como no caso que, se eu quisesse fazer isso aqui por um pastejo contínuo, então vamos pensar no período da seca, período da seca, não, período das águas, eu teria ali uma utilização desse pasto por 150, 170 dias. Então, aqui eu colocaria esse valor. E aí a minha área teria que ser muito maior, né? Porque no pastejo rotacionado, né, por eu ter pastos divididos, eu consigo isolar e fazer a planta se desenvolver e adubar essa planta para ela crescer mais rápido. No pastejo contínuo, eu não tenho essa divisão de pastagem, então os animais ficam ali. Então eu tenho que calcular isso aí para que os animais possam estar aí ao longo do tempo pastejando livremente por essa pastagem, tá? Taxa de... Para fazer... Aquilo dali foi um exemplo para poder calcular a área, tá?
Então, para calcular o tamanho da área que eu quero, eu vou partir de uma quantidade de animais. E isso está relacionado com o consumo desses animais e com a quantidade. Ah, então, se você quiser fazer um pasto para 10 vacas de leite, você vai lá e vai pesar. Vamos supor que, por incrível, essas vacas pesam 450 quilos, ou seja, cada uma pesa uma UA. Então, você vai fazer esse cálculo aqui, em vez de 89, você vai colocar 10 unidades animal, né? E a sua necessidade de área de pasto vai mudar de acordo com a categoria animal que você usa, ok? Então, isso é muito tranquilo de calcular, tá? Isso dá uma ideia de quanto você vai implementar um sistema. Então, você tem ali uma ideia de mais ou menos, eu tenho dinheiro para comprar X animais. Então, qual é o tamanho da área que eu tenho que formar de pasto para poder, né, ter uma ideia de tamanho de área para poder colocar esses animais. E aí, depois, nós vamos fazendo ajustes nisso daí, de acordo com o período do ano, né? Período das águas chove mais, período da seca quase não chove. Então, o crescimento da forragem muda. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ajustar essa necessidade aqui, ó, de área de pasto. Se eu tenho a menor produção, a necessidade de área de pasto, ela vai aumentar. Isso por metro quadrado, tá? Menor produção por metro quadrado, maior a área, né, em metros quadrados que eu vou ter que ter para atender a essa demanda, tá? E aí, depois disso, a gente faz o quê? Os ajustes de lotação. Então, esse ajuste de lotação, ele é feito com uma certa frequência, né? Num pastejo contínuo, você vai fazer ele com menor frequência. Num pastejo rotacionado, você vai fazer com uma maior frequência. E no caso do pastejo rotacionado, esse ajuste ele deve ser feito a cada entrada do animal no piquete, em casos de extrema intensidade, que trabalham com taxa de lotação variável e que você é mais intensificado, ou em sistemas menos intensificados, você vai trabalhar a cada ciclo. O que é o ciclo? O tempo gasto para sair desse piquete aqui e percorrer todos os outros e voltar para esse piquete. Então, a cada novo ciclo, é recomendado que se faça um ajuste nessa taxa de lotação. Por quê? Porque os animais, eles aumentaram de peso. Se aumentou de peso, eles vão consumir mais alimento. Consequentemente, eu vou ter que colocar menos animais aqui, certo? Então, é preciso fazer esse ajuste. Se eu não fizer esse ajuste, eu vou ter situações de super pastejo. Se eu tenho situação de super pastejo, eu vou ter degradação da planta forrageira, menor produtividade, e eu vou, consequentemente, acabar diminuindo a qualidade da forragem, eu vou diminuir a produtividade e diminuir a perenidade dessa pastagem, ok? Então, para fazer esse ajuste de lotação, é necessário que você tenha informações como a taxa de acúmulo. O que é essa taxa de acúmulo? Como o nome diz, é a quantidade de forragem acumulada em um determinado espaço de tempo. Tá? É o quanto de forragem que acumula por dia, ou quanto de forragem que acumula ao longo do seu ciclo de pastejo. Né? No caso de um piquete rotacionado, qual o acúmulo nesse piquete no período de descanso? Tá? Então, essa taxa de acúmulo ela é medida, né, por, por essa fórmula aqui, onde a gente tem massa de forragem no tempo 1, né, massa de forragem no tempo 1, e o tempo 1, massa de forragem no tempo 2 e o tempo 2. Então, ó, massa de forragem no tempo 2 corresponde àquela quantidade de forragem no pré-pastejo, antes dos animais a consumirem. E, no tempo 2, a quantidade de dias daquele ponto. Tá? No tempo 1, que é depois, após o pastejo, quanto tempo levou para se recuperar. Então, eu vou ter aqui um número positivo, né, porque a gente calcula o que tinha antes e o que sobrou depois, e aí esse do meio é o acúmulo de forragem, né, a taxa de acúmulo. Aí, normalmente, a gente expressa isso aí depois em dias. Ah, taxa de acúmulo de
30 quilos por dia, né, de 20 quilos por dia, 40 quilos por dia, isso vai variar de acordo com a forragem, tá? No caso aqui, ó, taxa de acúmulo, né, um exemplo, eu vou dar sequência aqui, ó, tá? Mas eu vou comentar mais um pouquinho sobre algumas formas de calcular isso, tá? Você pode calcular essa taxa de acúmulo usando uma coisa chamada gaiola de exclusão. Isso aqui é muito usado em sistema de pastejo contínuo. O que consiste essa gaiola de exclusão? Você tem lá né, a sua área de pastagem, e aí você vai lá e faz uma gaiola com a tela, onde possa passar raio solar. E aí você vai verificar quanto que essa forragem acumulou aqui em um determinado tempo. Ah, deixa 20 dias, um mês, 10 dias, você vai determinar isso daí, tá? E vai avaliar. Quando eu coloquei a gaiola de exclusão, por exemplo, sei lá, tinha 10 quilos de forragem por metro quadrado. Depois de 20 dias, eu fui lá e observei que tem 30 quilos de forragem dentro aqui, ó. Ela cresceu. Então tem 30 quilos por metro quadrado dentro dessa gaiola. E os animais pastejaram o que tinha na lateral. Ou seja, aqui, então eu vou lá no meu, né, aplico a formulazinha ali e calculo qual que é a minha taxa de acúmulo. A taxa de acúmulo aqui é de 20 quilos. Então eu sei que a cada, sei lá, 20 dias, 10, vamos botar 30 dias, acumula 20 quilos de forragem. Ok? Ah, se for diário, vai dar 0, alguma coisa quilos de forragem por dia. Tá? Também posso usar isso daqui no piquete rotacionado. Então, o animal saiu lá do piquete, ó, você tem lá seus piquetes, o animal saiu aqui desse piquete. Eu vou lá e coloco o quê? A gaiola de exclusão. E deixo crescer. Né? Não precisaria colocar a gaiola, mas eu posso ir lá, mensurar e depois, antes da entrada dos animais, ir lá e fazer o corte. Né? Porque como o piquete está isolado, eu não preciso colocar a gaiola. Mas como que eu poderia fazer isso então melhor no sistema de pastejo intermitente? Ao invés da gaiola de exclusão, eu posso ir lá e mensuro. Coloco o dia do corte, o dia da saída dos animais como dia zero, e antes dos animais adentrarem, sei lá, vamos supor que é depois de 30 dias, eu vou lá e vejo daquele ponto que o capim estava lá. Ó. Então ele foi pastejado a essa altura aqui. Ó. Então aqui é o dia zero, né? Dia zero. Aí, depois de 20, 30 dias, a forragem cresceu. Eu vou lá antes da entrada dos animais e mensuro quantos quilos de forragem acumulou. Então, eu pego ali em uma área. Normalmente, a gente trabalha aí com 1 metro quadrado. Corto na altura que vai ficar após a saída dos animais e mensuro. Ah, no dia zero, quantidade zero de forragem. No dia 30 deu, sei lá, 60 quilos de forragem por metro quadrado. Então, acumulou 60 quilos de forragem por metro quadrado. Tá? No caso da lotação contínua, eu uso a gaiola para os animais não pastejarem aquela área, para evitar de ser pastejado e eu conseguir mensurar. Tá ok? No caso de pastejo intermitente, eu posso ir lá, mensuro quando os animais saem do piquete e verifico. Aquele dali é o meu dia zero, né, o pós-pastejo. E depois eu vou lá antes dos animais adentrarem a área e vejo quanto que acumulou. E aí eu tenho uma, uma taxa de acúmulo que vai servir para eu calcular e fazer o ajuste da lotação. Tá? Existe também uma questão que a gente tem que levar em conta, que é uma pressão de pastejo. Tá? Para sistemas extensivos e semi-intensivos, tá? Que são menos exigentes, nós trabalharemos com oferta de forragem entre. Deixa eu parar aqui. Com oferta de forragem de 7 a 12%.
tá? O que que isso quer dizer? Que quanto maior a minha oferta de forragem, né, mais eu tenho ele disponível, mais os animais poderão selecionar e menor o consumo também, tá? Isso aqui, ó, é a cada 100 quilos de peso vivo. Para sistemas mais intensivos, eu vou trabalhar com ofertas de forragem que vão de 6 a 9. O que que isso quer dizer? Para cada 100 quilos de peso vivo. Então, quer dizer que se eu tenho menor disponibilidade de forragem, eu oferto menos, esses animais vão poder selecionar menos e a pressão de pastejo vai ser maior. Eles vão consumir mais forragem que está ali disponível. Tá? Então, é muito bem aceito fazer o ajuste de lotação de acordo com a disponibilidade, com a oferta de forragem, tá? Por quilo de cada 100 quilos de peso vivo. Bom, então nós temos aqui uma situação hipotética onde ó, a taxa de acúmulo pré-pastejo foi de 1.800 kg e a taxa de acúmulo de forragem durante o período de ocupação foi de 40 quilos, tá? Um período de ocupação, né, período de ocupação permanência no piquete de 14 dias, peso médio do lote 370 quilos de peso vivo e uma oferta de forragem de 12 quilos de matéria seca por dia, tá? Então, para fazer o cálculo dessa taxa de, de lotação, que vai ser a quantidade de quilos de peso vivo animal que eu vou ter por dia, eu vou precisar calcular a oferta de forragem, certo? Então, aqui a gente tem, lembra que a oferta de forragem disponível é de 40 quilos, de 1.800 quilos, mais 40 quilos por dia vezes 14. Então, o que é isso aqui? Ó? Quando a forragem está crescendo, nisso aqui ele está levando em conta como se fosse todo, o animal consumisse toda a forragem, tá? Se ele tivesse consumindo toda a forragem aqui disponível até raspar o solo, tá? Ele leva em consideração isso nesse cálculo, tá? E aí, durante os 14 dias que o animal fica dentro do piquete, essa forragem ela cresce. Durante os 14 dias ela vai crescendo, então ela vai acumulando ali 40 quilos. Então, o animal tem à sua disposição ao longo do período 2.360 quilos de forragem. Tá? Então, aqui ó, ele calculou 12 quilos, né? 12% de a cada 100 quilos equivale a 12 quilos. Então, cada 12 quilos de forragem, o animal vai consumir 12 quilos de forragem para cada 100 quilos de peso vivo dele. Então, se ele tem à disposição 2.360 quilos de matéria seca, quantos quilos de peso vivo vai suportar? Então, fazendo aqui a regrinha de 3, chegou-se ao resultado de 19.667 quilos de peso vivo para um período de 14 dias, com uma oferta de forragem de 12%. Tá? Eu posso ir além, ou, se eu quiser saber diário, né, isso aqui é no período de 14 dias, se eu quiser saber o consumo, a quantidade de peso que essa pastagem suporta no dia, basta eu dividir pela quantidade de dias. E aí eu vou ter uma capacidade de quilos por dia de 1.495, ou desculpa, 1.405 quilos de peso vivo por dia. Ah, quantos animais cabem aqui então? Ah, se eu quiser, só para título de curiosidade, se os animais têm ali o peso vivo médio de 370 quilos, então vai ser aqui, ó, 1.405 dividido por 370. Então, isso deu 1.405 dividido por 370. Então, são 3,8 animais, que é por hectare que essa pastagem suporta. Tá? Animais com 370 quilos. Ah, mas eu não quero saber por animal, eu quero saber por A, professor. Então, vai ser 1.405 dividido por unidade animal, que é 450.
Então, em unidade animal, vai dar 1.405. Não, 1.405 dividido por 450. Dá 4. 4 UA. Não, acho que essa conta tá errada, peraí. São 1.405 dividido por 450. 3,1 unidade animal. É a mesma coisa, unidade animal em peso vivo. Ó, lembra que o peso vivo é o mesmo? O que, que mudou aqui? Aqui eu estou trabalhando com animais 370, aqui eu estou trabalhando com unidade animal, tá? Existe também uma outra fórmula, né, para se calcular, para se fazer esse ajuste. Não necessariamente precisa ser essa. Essa é uma delas, tá? Existe outra forma também que pode se utilizar para fazer esse cálculo, que é você ter a sua taxa de lotação, né, em peso vivo, que é o que? A quantidade de matéria seca de forragem vezes a área do pasto. E aqui, ó, você pode calcular o tamanho do piquete. Ah, se o meu piquete tem 2 hectares, o meu piquete tem 10 hectares, você já pode colocar isso aí direto na fórmula. Tá? Aqui a gente faz por 1 hectare para ficar fácil de entender e a gente ter o dado já por hectare. Beleza? Vezes 100, tá? Dividido pelo dias de ocupação no piquete e a oferta de forragem. Então, ó, 3.660 é aquela forragem, né, disponível, e aqui eu estou usando o percentual de 12% de oferta de forragem, tá? Então, esses dados aqui a gente já viu eles ali na frente. Então, nós temos ali o 2.360 vezes 1 hectare vezes 100, que dá 236 mil, dividido por período de ocupação, 14 dias, e a pressão, né, a oferta de forragem, ó, 12 quilos de matéria seca, que é de 12%, tá? Então, isso daqui dá 168, que deu a mesma quantidade aqui, ó. Então, é outra forma de se calcular, tá? Então, aqui é a quantidade de carga viva que vai ter. E aí eu posso fazer a conta para, né, ó, fazer o ajuste de lotação para unidade animal ou por cabeça, tá? Ok? Uma outra forma também que você pode fazer é com a forragem disponível. Lembra que eu falei que ali, né, quando eu somo a oferta de forragem, quer dizer, a quantidade de forragem consumida é, no, na condição pré-pastejo, mais aquela que durante o crescimento ele considera como se fosse a forragem inteira, como se ela tivesse aqui, ó, do solo até a ponta de folha. Existe uma outra fórmula também que pode ser calculado, que é você usar apenas a forragem que está disponível. Ou seja, você foi lá e mensurou. A altura de saída normalmente é 20 centímetros. Você só mensurou aquilo que cresceu ao longo do período. Né? Você não leva em consideração toda a forragem produzida. Tá? E aí, você vai lá e calcula isso. Então, nesse exemplo aqui, nós temos os 1.800 quilos mais os 40 vezes 14, menos 1.450 quilos, que é aquilo que estava antes, condição de pós-pastejo. Tá? E aí, considerando uma eficiência de pastejo em torno de 40% a 50%. Ok? Então, isso daqui dá 960 quilos. Então, eu tenho ali a quantidade de forragem, vezes a eficiência de pastejo dividido por 100, dividido pelo número de dias de ocupação, né? E dividido pelo consumo de matéria seca cabeça dia. Então, eu vou lá na tabelinha, nessa condição aqui, ó, de 45 dias, se eu não me engano, ele usou para 60% de NDT naquela tabela.
e aí eu vou achar lá o consumo de forragem. Então, eu posso também fazer a taxa de lotação calculando dessa forma. Então, são três formas aqui que foi mostrado, e aí fica particular para cada um usar a forma que melhor lhe agrada, ok? E aí aqui nós temos, né, lembrando, a gente já falou isso em algumas aulas para trás, período de descanso. Isso aqui é determinado pela planta sempre, e fertilidade do solo. Quanto maior a fertilidade, mais precoce for a planta, né, maior condição, melhor desempenho na rebrota, mais precoce essa planta vai ser. Então a gente tem, ó, períodos diferentes para capins diferentes e variações em dias para cada tipo de nível de solo. Tá? Então isso aqui que vai ser usado também para a gente calcular a taxa de acúmulo. Tá? E aqui a altura residual. Tá? Lembra que eu falei na aula passada sobre alturas residuais. Cada forragem vai ter a sua altura residual que precisa para poder ter índice de área foliar remanescente e ela poder se desenvolver com qualidade após o pastejo. Tá? É importantíssimo respeitar o índice de área foliar remanescente, que pela altura é dada pela altura residual. Ok? E aqui ele coloca que isso aqui é uma junção que ele faz de vários trabalhos, tá? Podem ter valores diferentes, podem ter outros tipos de forragem, mas ele pega aqui as principais, ó. Pânico maço Tanzânia, é um capim, um pânico de alta produtividade, bastante utilizado. Braquiarão, né, que é o Brisanta cultivar marandu, e a decumis, né, Braquiária decumis. São aí uns capins mais usados, com maior áreas de plantio aí na região centro-oeste. E aí aqui ele coloca aqui como massa de forragem residual, ó, que estaria relacionado a essas alturas, para o Tanzânia é preciso ter massa residual entre 2.200 a 3.000 quilos de matéria seca por hectare de massa residual, Marandu de 1.500 a 2.000 e Decúmeis de 1.000 a 1.500. Então, isso aqui é a massa residual. A partir daqui, até a entrada dos animais, é taxa de... Letrinha difícil, hein? Então, daqui para cima é taxa de acúmulo, aquilo que foi acumulado de forragem, tá? Então, naquele último exemplo que eu falei para calcular, só usa essa taxa, aquilo que acumulou. No caso dos outros dois anteriores, eu ainda uso aquela massa residual, tá? Então, aqui nós temos alguns outros exemplos. E que ele só, eu vou mandar esse trabalho para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente vai debater. Eu atendo vocês depois em live, tá? Então, aqui ele monta situações hipotéticas, né? Apenas para o entendimento. Para animais de 200 quilos de peso vivo, né? Com consumo ali de 5,1 quilos de matéria seca, ele precisa consumir, esse rebanho vai ter que consumir uma quantidade de forragem de 1.020 quilos. Animais de maior peso têm um consumo maior, consequentemente, ele vai precisar de maior quantidade de forragem. Né? Então, isso aqui é apenas para elucidar situações hipotéticas, né? Aqui, ó, levando em consideração valor de 60% de NDT de forragem e ganho médio diário de 0,6 quilos. Tá? Aqui ele monta uma tabela simplificando. Isso aqui a gente pode montar com valores diferentes dos que estão aqui, de acordo com a forragem utilizada. Então, novamente, aqui, ó, uma situação hipotética, para a gente poder entender como as coisas são diferentes. Tá? Então, aqui ele coloca ó, sistema de pastejo extensivo, semi-intensivo, intensivo e muito intensivo. Ciclo de pastejo em dias, ó. O que quer dizer ciclo de pastejo? Quando eu tenho uma situação mais extensiva, a planta precisa de maior tempo para se recuperar após o pastejo. Então, consequentemente, maior dias de ciclo de pastejo, ou seja, vai demorar mais ali entre um pastejo e outro. No caso e esse número cai à medida que a gente intensifica. Né? Nesse exemplo aqui, 36 dias de ciclo de pastejo para um sistema muito intensivo. Tá?
A taxa de acúmulo de forragem, ela também muda. De acordo com que aumenta a intensidade, aumenta-se a taxa de acúmulo de forragem. E quando fala intensivo, está associada a maior número de piquetes, a forragens que respondam bem à adubação, a disponibilidade, né, a boas condições edafoclimáticas e principalmente a aplicação de nitrogênio, né, que é o nutriente que mais aumenta produção de folhas, tá? Eficiência de pastejo, ó. Quanto mais intensivo, maior também vai ser a eficiência de pastejo. Pastejo extensivo, eficiência de pastejo de 45%. Pastejo muito intensivo, eficiência de pastejo maior. E aí, com essas situações, não vou nem botar aqui em cabeças dias que eu não gosto muito disso. Eu prefiro lotação em UA, tá? Então, para essas situações aqui, ele já calculou e colocou numa tabela. Isso daqui ó, são situações hipotéticas que ele calculou usando esses cálculos aqui e já trouxe para cá. Para quê? Para que a gente tenha algumas referências, caso nós, né, vocês leigos, ou um produtor que seja leigo, leia esse trabalho e consiga trabalhar com valores próximos desse daqui sem errar muito. Mas vocês, como técnicos, agora que sabem calcular, vocês vão poder fazer tabelas dessa, né, e esclarecer aí para os produtores, tá? Então aqui ele pega situações, ó, animais de 200 quilos de peso vivo, numa situação muito intensiva eu consigo ter uma taxa de lotação de 5,75 UA. Em situações de animais mais pesados, eu consigo também ter uma lotação animal um pouco maior, tá? Isso muda, aumenta a taxa de lotação à medida que a intensidade aumenta. Então, quanto mais intensivo, maior os gastos, mas também eu aumento meus ganhos. E aí é fazer uma conta de relação, entre a relação custo-benefício disso daí, né? Ok? Então, esse ajuste de lotação ele é feito com base sempre no consumo dos animais e naquilo que a forragem tem disponível. E o que é preciso ser feito é mensurar essa qualidade. Essa quantidade não, essa quantidade de forragem. Então pode ser por gaiola de exclusão ou pode ser por amostragem direta. Então a gaiola de exclusão você vai colocar as gaiolas em vários, então você tem lá a sua área de pastagem, você vai colocar a gaiola em vários locais. Então você corta ali rente ao solo a forragem e bota a gaiola e deixa crescer livremente. E aí, num determinado período, você vai ver quanto que acumulou de forragem, tá? E aí, em áreas de até 10 hectares, recomenda que você coloque pelo menos 5 gaiolas e tenha valores médios, tá? Quanto mais gaiolas, melhor. Melhor vão ser os seus dados, mas nem sempre é possível, tá? No caso de pastejo rotacionado, né, como você isola a área após a saída dos animais, você não precisa da gaiola. Então você vai fazer ali, ó, pode fazer com metal ou madeira, mas o mais recomendado são aqueles ferrinhos usados para construção, tem uns bem mais finos, né, que acho que 1/4 de polegada, não me recordo, mas tem uns finos. Você solda ali, ó, e faz um quadrado aí com 1 metro de cada lado do quadrado. E aí você vai ter um quadrado com 1 metro quadrado. E aí você lá no seu piquete, você vai lançar esse quadrado aleatoriamente. Caiu aqui, depois caiu aqui. E assim fazer pelo menos 5 medidas para cada 10 hectares. Lembrando que quanto mais amostragens, melhor serão seus dados, tá? Então, o que você vai fazer? Você pode cortar, primeiro ponto, cortar rente ao solo e pesar toda a forragem. Aí você vai usar uma daquelas duas primeiras equações para fazer o ajuste de lotação, ou você pode cortar na altura residual. Então, o que é altura residual? Ah, os animais pastejaram até 20 centímetros de altura. Então, você corta na altura residual e mensura aquilo que acumulou apenas. E aí você vai usar aquela última equação que eu mostrei aqui, tá? E aí você pode ter essas duas formas, tá? Mas independente delas, você vai ter ali a quantidade de quilos de matéria natural, porque o pasto não é matéria seca ainda, por metro quadrado.
tanto para a gaiola de exclusão, você vai ter essa medida em matéria natural, quanto para a amostragem direta pelo quadrado, tá? Então, ó, quando você tem essa quantidade aqui, fica fácil você calcular quanto que tem de forragem no piquete. Ah, o piquete tem 2 hectares, então se tem 2 hectares, são 2.000 metros. 2.000 metros. E se em 1 metro quadrado, eu sei lá, eu tenho 5 quilos de forragem em matéria natural, eu vou ter aqui, então, 10.000 quilos de matéria natural de forragem, então, por piquete, né? Porque o piquete, no caso aqui, tem 2.000 metros. Desculpa, 2.000 metros, não. 2.000 metros vezes... Espera aí que eu fiz a conta errada aqui. Hectare tem... 2 hectares são 20.000 metros. Então, você tem aqui, ó, 20.000 metros vezes 5 quilos por metro quadrado, que vai dar 5 vezes 2, 10, 2, 3. Então, você tem 100.000. É isso? Acho que é. 20.000 vezes 5. Isso mesmo, 100.000 metros, 100.000 quilos de matéria natural por piquete, né? No caso, o piquete tem 2 hectares, 20.000 metros quadrados, tá? Isso de matéria natural, beleza? Só quero que vocês entendam como que a gente faz essa conta. E aí, todo o cálculo de consumo animal, lembra que a gente fez lá no cálculo de ração? O cálculo é feito em matéria seca. De maneira grosseira, tá? Não é tão preciso isso. Mas, se você não usa você não trabalha, né, de uma maneira tão tecnificada, você pode usar esse dado que você vai ter valores ali razoáveis, tá? Próximos do que deveriam. Então, você vai multiplicar por 0,25. E o que é 0,25? Quer dizer que 75% dessa forragem é água e 25% dessa forragem é matéria seca. Então, você vai transformar, ó, esses 100.000 quilos aqui agora para matéria seca. Então, vai ser aqui, ó, 100.000 vezes 0,25. Então, isso vai dar uma quantidade de 25.000 quilos de matéria seca por piquete. Lembra que no exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês, eu usei 2 hectares o tamanho do piquete, tá? Então, essa vai ser a oferta de forragem. E aí você vai calcular lá de acordo com aquelas fórmulas que foram ali passadas para vocês calcularem, tá? Qual uma outra forma de você ser mais preciso? O ideal seria mandar aquela amostra que você tirou no 1 metro quadrado, fazer uma mistura delas, né? Misturar os seus vários pontos de coleta lá, mistura aquilo e manda para onde? Para o laboratório, para avaliar percentual de matéria seca, tá? Então, o laboratório vai te pedir aí pelo menos 72 horas, pouco mais que isso, talvez, para se a estufa dele estiver desocupada, para te dar o teor de matéria seca. Mostrazinha barata, 5, 7 reais. Só que isso vai demorar alguns dias. E aí, provavelmente você vai ter algo entre 24, acho que talvez 24 ainda é pouco, mas vamos botar uma margem aqui. Entre 24 a 28% de matéria seca. Foge muito disso daqui? Não, tá? Tem uma outra forma de se fazer em casa que é intermediar essas duas. E aí consiste em você pegar, você foi lá, pegou as suas amostras, seus pontos de coleta, mistura e faz uma amostra. Ou melhor, não é bom nem misturar. Você, de cada 1 metro quadrado, você vai lá e retira um pouquinho de forragem. Tira um pouquinho aqui dessa amostra, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra e assim por diante. Tá? Que envolva material senescente, que envolva como. Não seleciona só o que você quer, não. Porque o como, a matéria senescente, ela tem composição de umidade diferente. Né? Se você começar a escolher que material que você pega, você vai viciar a sua amostra. Tá? Então,
Foi lá, pegou um pouquinho disso daí. Então você pesa esse material. Pesa. Vamos supor que eu pesei, aí deu 100 gramas. Tá? Vou fazer aqui para dar de matéria natural. O que é matéria natural? A forragem in natura, aquilo que não está desidratado. Tá? Não é matéria seca. Então pesou lá, deu 100 gramas. Aí você vai lá na cozinha da sua casa, vai lá no seu forno micro-ondas e coloca o quê? Regula ele na temperatura, né? Máxima. Coloca a sua amostra de forragem lá no prato e coloca também lá no final um copo com água. Por que esse copo com água? Para evitar da amostra pegar fogo, tá? Aí você vai ligar por 2 minutos, temperatura máxima. Você tira esse material aqui e você faz o quê? Você pesa ele. Ah, o peso agora deu 80 gramas. De quê? De matéria natural. Você volta essa amostra para o micro-ondas. Mais 2 minutos. Você tira essa amostra e você faz o quê? Você pesa. Ah, tirou do micro-ondas, deu 40 gramas. Você faz de novo esse processo. Ah, você pesa de novo, mais 2 minutos. Você pesa, deu agora 27 gramas de matéria natural. Você joga de novo isso para o micro-ondas, mais 2 minutos. Você pesa isso novamente. Ah, pesei e deu 27 gramas. Bom, o peso repetiu, quer dizer que não tem mais água para perder. Consequentemente, agora não é mais matéria natural, é matéria seca. Ou seja, se eu coloquei lá dentro 100 gramas, que equivale a 100% da forragem, e eu coloquei 20, saiu de lá 27 gramas, que representa X%, quer dizer que essa forragem tem 27% de matéria seca, tá? Então, você pode fazer isso lá no seu pasto, você verificar o percentual de matéria seca. Aí, existe uma margem de erro aqui? Existe, mas ela é pequena. A sua margem de erro vai ser muito maior se você não fizer isso. Tá? Você tende a errar muito mais. Aqui você erra muito menos. Então, isso são formas, né, de você obter os valores da quantidade de forragem disponível em matéria seca na sua propriedade. É com esse valor, matéria seca disponível, e com o consumo do animal que você vai fazer o seu ajuste de lotação. Tá? Então, ajuste de lotação tem propriedades aí que trabalham com ajuste de lotação fixo. Então, o que é ajuste de lotação fixo? Eu tenho o meu pasto lá e eu vou ter sempre nele, sei lá, 10 unidades animais, certo? Qual o grande problema disso daqui? No primeiro momento até funciona. Pastagem tem alto vigor de rebrota, né? Você não consegue perceber uma sobrecarga, um superpastejo. Só que os animais vão ganhando peso, consequentemente vão comer mais. Continua sendo os mesmos 10 animais, só que o peso aumenta. Então a quantidade de lotação aumentou. Então, se eu não estiver adubando para aumentar a produtividade de pasto, eu vou ter que diminuir o peso em 1A. Então, quando eu tenho ajuste de lotação fixa, eu vou ter problemas no médio prazo com a minha pastagem. Então, hoje não cabe mais você trabalhar assim. O ideal é trabalhar com ajuste de lotação variável. Isso leva em consideração sempre a oferta de forragem. Em um determinado período do ano eu tenho maior oferta, eu consigo ter maior lotação. Às vezes, no período de seca, eu tenho menor oferta de forragem, então eu vou ter que trabalhar com menor lotação. Ah, mas o que eu vou fazer com os animais? Bom, aí uma outra história. Você pode ter uma área da propriedade onde você isolou e
usou pastagem diferida. Então, parte desses animais você pode mandar para lá. Ou você plantou cana e vai fornecer cana triturada. Ou seja, você vai poder manter a lotação, mas você vai trazer alimento de outro local para fornecer. Então, você está aumentando a produção de alimento. Né? Então, você está compensando a falta de forragem disponível com outro alimento. Né? Posso fornecer feno, posso fornecer silagem. Então, para manter a lotação, você vai ter que trazer alimento de outro local. Certo? Quando os animais aumentam de peso e você tem uma área específica, você vai ter que acabar tirando animais daquela área e botando em outra. E aí você vai ter que ter uma área, sempre uma válvula de escape na sua propriedade. Então, vocês têm que buscar alternativas para manter sempre o ajuste de lotação ótimo. Né? Lembra daquele gráfico lá que eu mostrei, que tem o consumo, né? Tem ganho de peso ganho por área, ganho por animal, ganho por animal, e condição de subpastejo, super pastejo e amplitude de pastejo ótima. É isso que a gente busca com ajuste de lotação. A gente sempre busca o ótimo. Se eu tenho uma área muito grande e não tem animais suficientes, eu vou ter subpastejo. Inutilização, ineficiência na minha produtividade. Se eu tenho muitos animais por área e eu tô, né, muito animal que a área não suporta, eu estou em condição de super pastejo. Ganho por área e ganho por animal prejudicados. Baixa produtividade. Tá? Então, esse ajuste de lotação ele é feito para buscar o ajuste ótimo, né, de lotação, a pressão ótima de pastejo. Né, porque maior pressão é mais animais, menor pressão, menos animais. E aí entra em questão todas esses pontos, né, que a gente falou aí de oferta de forragem, né, consumo individual, ajuste de lotação, como fazer mensurar essa taxa de lotação não, taxa de acúmulo de forragem. Então, todos esses conceitos a gente vai usar, né? Eficiência de pastejo, ok? Então, tem essas várias informações e cabe a vocês, a cada situação, aí, buscar aquilo que é mais eficiente, ok? Obrigado.